Esse episódio foi do Mercenário. Cara, o primeiro que a Marvel começou com a logo diferente, a logo tava azul, o que não é muito natural, né? Tava vermelho, mas tava azul, já deu um spoilerzinho de como é que vai ser o episódio. O cenário já começa daquele jeito, já começamos com o episódio acordando, indo pra cafeteria, dando uma enganada na vizinha e a porrada solta que todo mundo gosta. Vamos falar a real também, gente. Esse cenário, ele não tem física, velho. As jogadas que ele faz com as coisas simplesmente não faz sentido nenhum. Joga, acertou 4. Essa cena, por exemplo, que ele cai por cima do balcão e aí ele pega, do nada, joga e acerta 4 negros. 4! Armado! Ninguém foi atrás dele! Mas é cinema, é série, não precisa de uma explicação, só precisa ser impressionante. Simplesmente mercenário, velho. É muito sem lógica, mas a gente adere. É que nem o Capitão América. Eu lembro muito do Capitão América jogando as coisas, batendo nos caras. Simplesmente foi incrível. Nos capangas do Fisk. Top, foi incrível. Esse episódio começou bombando. Começou com a porrada e pancadaria livre, como todo mundo gosta. Todo mundo que gosta de Demolidor gosta de uma porrada livre, não tem jeito. E já cortamos pra parte da luta do Wilson Fisk que vai ser um boxe, vai ser um esporte, lógico, para entreter o povo. Vocês estão ligados, né? Mesmo que esteja acontecendo todas as coisas ruins na cidade de Hell's Kitchen, eles querem que o povo se entretenha em algo, um entretenimento. Eles não querem que as pessoas liguem pro que tá realmente acontecendo no mundo. Mas aí vem essa questão e aparece o Wilson Fisk da TVzinha. Sim, aquele Wilson Fisk que já sabemos quem é, que é aquela garota que anda com o secretário do nosso Wilson Fisk, que é gente boa, que é duas caras, que todo mundo pensa que ele é besta, mas ele não é. Ele provavelmente ele sabe quem é, mas ele gosta tanto da garota, eu tenho essa teoria, que ele não quer dizer quem ela é. Mas a gente tá nessa esquisito. Tá tendo essa divulgação, essa luta, e o bonequinho do Wilson Fisk, a fantasia do Wilson Fisk deixa isso bem claro, que é uma fachada, que é para as pessoas não se importarem com o que tá realmente acontecendo e se entreterem com algo que vai acontecer na cidade. O Wilson Fisk é uma luta que, de certa forma, vai entreter as pessoas. Mas se você realmente está se importando com as coisas da vida, o que está acontecendo no nosso mundo, como no mundo deles, é isso aí. Corta pra cena da Karen, dando os depoimentos das pessoas, dizendo o que o Wilson Fisk fez com você, dizendo o que aconteceram com ela, porque quem assistiu os episódios passados sabe muito bem que eles foram presos num galpão, todo mundo ali enjaulado, e aí agora eles estão dizendo isso, falando o que aconteceu com eles. Já corta pro Demolidor conversando com o Espadachim, falando, olha, eu queria que você trabalhasse comigo, teria uma boa, ou vamos falar a real. Um herói derrotando todo mundo é massa. Os dois, uma parceria, que foi o que aconteceu no episódio passado um pouco. Lógico, o Espadachim não conseguiu se desenvolver muito bem ali, mas ele ajudou, ele foi algo muito importante no episódio passado, mas é o que o Demolidor queria. Seria massa se eu tivesse um companheiro do meu lado, alguém da justiça. Então já cortamos para a parte do que o Wilson Fisk conversa com sua esposa, a rainha do rei do crime, praticamente. Ela simplesmente conversa lá, querendo ir pra luta, fala que não, que é perigoso. Se você for, eu não vou poder te proteger. E ainda assim ela consente, levanta e sai. Aí já cortamos para a parte dos depoimentos, a Peggy conversando com os vítimas que passaram sobre as torturas do Fisk. Ela conversando lá, tentando pegar mais informações, conseguir fazer uma denúncia para a justiça conseguir prender o Fisk. E aí vem uma questão bem simples, começa o Demolidor conversando com a Peggy, e aí rola aquele momentinho maravilhoso, momentinho romântico, te amo, também te amo. E só quem assistiu as séries antigas, temporadas passadas, sem ser esse Demolidor renascido, tava querendo que esse casal desse certo. Porque, eram os amigos, dava pra ser feito isso antes. Então já cortamos para a parte onde o mercenário, ele olha lá pra TV e já descobre que o Fisk vai estar em um lugar público, vai estar desprotegido de certa forma, vai estar em um local que ele pode olhar assim, eu posso acertar esse cara, e joga uma moeda na TV, nossa. Aí ele mostra que o cara tem força, é muita falta de física. Então já cortamos para os soldadinhos do Fisk, a força-tarefa dele, procurando Jack Duquesne, o espadachim. Simplesmente não acham Lady, lógico. Eles vão num lugar onde nunca ia estar, numa advocacia, onde tem um bocado de gente que poderia denunciar. E os caras foram lá só pra bagunçar mesmo, pra mostrar quem é que manda, só pra fazer bagunça meso. Então um dos policiais da Força Tarefa chega bem baixinho e fala: estamos procurando Matt Murdock. Manda um abraço pra ele. Como já dizendo assim, eu sei. Aí já corta pra parte do Fisk sendo ameaçado pelo nosso capanga dos maiores, dos cachorros grandes, que é um personagem anônimo, a gente não conhece muito ele, mas ele lá chega lá, dá uma ameaçada no Fisk, ó, a gente precisa dessa carga, precisa do que você prometeu. E aí botam os caras lá pra dar uma ameaçada e falam, eu não me sinto bem ameaçado, então puxa a arma. E no final, o espertinho do capanga do Fisk consegue atirar nos dois caras ao mesmo tempo, sendo que os dois capangas estavam de fuzil, mas é cinema. Então vem a Vanessa Fisk, vai conversar com a governanta para ver se tentar chegar a um acordo lá no impasse. E aí elas chegam a um acordo, uma fala que ama o Fisk, outra fala que ama a cidade, e aí eles chegam num acordo. Corta a cena pra garota entregando um chip para um garoto, aquele garoto que tava fazendo bullying com ela no episódio passado, mas deve que eles eram amigos, então águas passadas, entregou o chip pra ele, corta pro Matt Murdock
indo disfarçado de policial do Fisk. Eu vou dizer policial do Fisk pra ficar melhor. E aí ele continuou lá investigando. E é muito, tipo, pra mim não faz o menor sentido. O cara é cego, pô. Como é que eu vou, velho? Mas a gente vai seguindo. E aí ele vai lá investigando, acha uma moeda no chão, no meio de... Isso não faz sentido, vai ser maravilhoso. Ele acha essa moeda no chão, vai pra igreja onde ele cresceu, onde ele foi cuidado pela mãe dele, que é freira. Vai lá, pega a moeda, orando a Deus. Então chega o menino que tá querendo ser padre, que está lá atuando lá na casa de Deus. E aí chega o Mad Murdock tentando conversar com ele, uma investigada, tendo aquele poder que ele consegue saber se a pessoa tá mentindo ou não, quando há batimento cardíaco. E aí ele simplesmente pergunta para ele se sabe desse cara, se ele sabe do mercenário, se ele sabe o que ele sabe dele. E aí, ele sabe que eu moro perto. Ele me vê todo dia abrindo a porta da igreja. Aí o Mad Murdock usa a audição dele, consegue ouvir tudo e simplesmente consegue pegar tudo que acontece. E tudo tá acontecendo e de uma forma assim que só o poder dele consegue demonstrar. Ele acha o cara lá conversando com a mulher do gato, que é a vizinha dele, o mercenário. Aí o nosso demolidor não perde tempo, vai caçar o cara, e aí começa a descer na porrada, e o mercenário fica assim, ué, por que você tá me batendo? Pô, eu te salvei agora, no episódio passado, você já vai me bater. E aí ele começa a descer a porrada, começa solto, começa a comer com a porrada solta, e aí começa a porrada, e é um sem sentido, sem física do caramba, o cara joga um CD, você debate, rebate, quase não acerta, e aí, nossa, aí o Mad Murdock usa o mesmo elemento dele, é jogar, bater nas coisas e bater nele, e aí ele já vai pra ameaça, pega a vizinha, bota uma arma na cabeça dela, e aí fala, e aí, meu querido? Vai, como é que vai ser? Eu te ajudando agora e você tá me jogando pra fora, velho? Você tá querendo descer a porrada? Qual é o sentido disso? Não éramos aliados? E aí o Mad simplesmente fala uma coisa que faz muito sentido, que é o que ele defende. Eu quero que o Fisk seja um mártir. Por quê? Porque se você assistiu as séries antigas, o Mad teve as oportunidades de descer a porrada no Fisk até a morte. Ele podia matar o Fisk se ele quisesse. Só que ele quer fazer de uma forma que justa, que o sistema prenda o Fisk, que o sistema condene, que o sistema veja que ele é um bandido e que ele tem que ser preso, não o prefeito. E aí, o prefeito logo de Nova York, que é a capital dos Estados Unidos. Na verdade, eu nem sei, acho que eu posso estar falando merda. O mercenário não entende isso, que ele só quer a vingança e ele só quer descer a porrada no Fisk. Então corta a cena para Daniel Black, a bebê Urion, eles estão ali num encontro, e ela depois diz que aquilo não é um encontro. Eles vão pra ver a luta do Fisk, e aí o moleque vai lá, oi, tudo bem? É uma fingida, nossa, eu sou o maior seu fã. Vai na bebê lá, tira uma foto com ela e deixa lá o cartãozinho ali. E o Daniel só olha assim com aquela cara assim dele, assim de... Pois é, suspeita, suspeitíssimo. Aí ele fala, olha, não sabia que você era famosa. A gente percebeu a pegada dele. Ou então ele só se fingiu de besta mesmo. Corta pro Fisk, ele tá lá se preparando pra luta. Vendo lá, o cara pergunta, você quer usar o protetor? Ele não vai me bater tão forte assim. Moça, o cara é o Fisk, né, velho? O bicho é o orgulho puro. Já cortando a cena, vem o Buck falando pro Fisk, então eu vou aqui te proteger. Aí ele fala, moça, não precisa, eu preciso que você não deixe pontas soltas. A gente não tem ideia no começo, mas aí depois a gente vai saber. Corta a cena para o Daniel Black, mostrando, olha, eu comprei uma cidade com a cara do Fisk. Aí vem a nossa assistente prefeita do nosso Fisk, ela olha assim e fala, então você pediu desconto? Olha, ele tinha desconto? Pois é. E é o alívio cômico da cena. Esse cara, ele é bom, mano, ele consegue aliviar um clima de tensão. E aí então o Fisk vai enfrentar o Melentes, um lutador mais baixo que ele, só que pela categoria de peso é igual. Eu achei inferior, mas tá valendo. O Fisk vai lá, bota aquela cara de machão dele, cumprimentem, toma no braço, só pro cara sentir a pressão. O Fisk já vem pra porrada, meu amigo. Aí já começa o cacete, o Fisk consegue dar essa porrada no cara, ele tá lutando a sério. E logo o adversário dele, ele pensa, poxa, eu achei que ia ser uma luta amistosa, mas não, vai ser uma luta mesmo. E aí ele começa a ser assim, então vambora. E aí começa a luta. Então corta a cena do Buck pegando um daqueles comparsas que estavam no navio que foi explodido nos episódios passados. E aí, como o Fisk falou, não pode deixar pontas soltas. Pra gente ficou surpreso, porque a gente achou que os federais iam proteger ele, porque já está acima da cidade. Mas não, o Buck tava lá, desceu o cacete de todo mundo e limpou o que realmente o personagem passou farrapo. Mas aí voltando para a luta do Fisk, o Fisk tá lá amassando o cara, velho, descendo a porrada, lutando a sério. Eu fiquei realmente impressionado. Eu achei que o Fisk era meio gordinho, mas não, ele é músculo. O ator, estou falando. O ator, o nosso querido Vincent, ele tava ali lutando, eu achei que ele era um gordinho. Não, ele é forte, velho. O cara tem tríceps no braço do caramba, velho. Falei, rapaz, velho, tu treinou, viu, bicho? E o cara fortão, velho, descendo a porrada. E aí só vem sangue, porrada. Ok, a gente gosta, né? De certa forma.
E aí chega a Vanessa ali, que o Fisk disse antes, não venha pra luta, não veja a luta. Aí a Vanessa chega lá, plena, de branco, senta na cadeirinha ali, como se tivesse todo mundo de plebeu e ela é a rainha. Senta ali olhando pro Fisk, e o Fisk ali olhou, não, agora que minha mulher tá olhando, eu vou ter que acabar com essa luta agora. E começa a lutar a sério. Eu já achei que ele já tava lutando a sério, não, ele tava brincando, ele já tava descendo a porrada na brincadeira. Ele tava descendo a porrada na brincadeira, meu amigo, na brincadeira. Ele não tava nem lutando a sério. Ele só desce um cacete no cara, desce outro, simplesmente o cara apaga. Aí chega lá, o Fisk levantando o cinturão. Eu ganhei, meus amigos, eu ganhei. E aí chega a Vanessa lá, plena, me beija. E eu falei pra você não vir, me beija. Simplesmente ele beija. E aí todo mundo, e aí quando menos espera, chega aqui, mercenário chegou, papai. E aí começa a estragar a festa, começa a se porrada todo mundo. Aquela falta de física que eu reclamei desde o começo do vídeo, que não tem sentido ele fazer isso, velho. Ele joga lá, acerta uma, acerta outra. E aí começa a descer a porrada. A Vanessa já fica apreensiva, como se fosse uma pessoa com trauma. E aí ela vai puxar a arma pra descer o tiro nele. E aí acerta ele, só que ele jogou um frasco de vidro antes. E o Fisk defender esse frasco de vidro. E aí, nossa, a gente vê, nossa, o mercenário tomou um tiro. Simplesmente o Fisk fica com aquele ódio de raiva. Vai querer descer o cacete, chega lá, puxa a arma do colega dele pra cima do mercenário. Quando vai descer a porrada, descer o tiro, chega quem? Demolidor. Demolidor chega e estraga a festa do Fisk de novo. Aí simplesmente ele só fica olhando assim com aquela cara indignado. E aí ele pega o mercenário, cai da janela, estilo Homem-Aranha, que joga aquele bastão teado dele, não sei nem como é que funciona aquilo ali. Pega ele e leva. Aí então o Demolidor quebra a janela, salva o cara. Só que aí corta pra cena seguinte. E então corta para a Vanessa. A Vanessa lá tá caída no chão. Ela tá ali se sentindo mal. E aí simplesmente o sangue escorrendo da cabeça dela, caindo lá na roupa dela. Essa cena do sangue caindo e manchando o manto branco dela. Simplesmente um frasco de vidro que foi acertado pelo mercenário, que ele queria acertar um negócio daquele tamanho, mas ainda mesmo com a... Eu acho que ele tava contando... A mira do cara era tão boa, porque contou com a interceptação do Fisk, batendo o cinturão, que o frasco, acertou o frasco. Ele queria, velho. Eu acredito que ele queria acertar ela, só que com aquele frasco, não queria acertar com aquele bloco grande, não. Ele viu que não ia dar pra acertar ela com aquele negócio grande, então ele jogou pra um frasco acertar ela. E foi absolutamente cinema. Acertou ela lá, e ela cai no chão, o Fisk olha pra ela assim... Não. E aí corta a cena, cara, deu pra perceber que simplesmente o Fisk, ele tá pra descer a porrada. Agora ele vai vir com tudo, meu amigo. Agora ele vai vir com sangue no olho, machucar minha mulher. Todo mundo vendo esse episódio, que quando a mulher dele já chega, já eleva a força dele, já começa a lutar a sério, já vai mostrar quem ele é. Agora, se a esposa dele morrer no próximo episódio, isso é teoria, se ela morrer, meu amigo, a gente vai ver um Fisk diabólico, vai descer a porrada em todo mundo, querer descer a porrada, querer saber de ninguém, meu amigo, não vai ter dó de ninguém. Eu acho que quem segurava ele de descer o cacete no resto do mundo era a Vanessa. Agora, meu amigo, agora o neguinho vai querer vingança, filho. Ele já queria, agora ele vai querer o dobro. Se você chegou até aqui, comenta, deixa o like, se inscreve, vamos trocar uma ideia, eu vou te responder, coloca uma mensagem aí, meu amigo, a gente troca uma ideia nos comentários, vamos conversar sobre esse episódio e a gente vai aguardar o próximo. É isso, gente, valeu, vamos ver, é nóis.